Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo onde vocês estiverem. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos para mais um Evangelho no Lar. Hoje, continuando, hoje aqui na Itália, em Milão, é dia 18 de fevereiro, e seguimos então com o nosso Evangelho do Lar de hoje. Vamos iniciar com uma oração, fechando os olhos, nos conectando com os nossos mentores, os nossos mestres, que escolhemos estarmos juntos em mais esta oportunidade, que possamos haver os nossos corações conectados a eles e a todos os espíritos de luz e mentores também deste Evangelho do Lar, que possamos ser dóceis aos seus conselhos, às suas sugestões, e que as palavras lidas hoje, seja na mensagem do dia quanto no Evangelho, possam suscitar alguma coisa dentro de nós, emoções, sentimentos, e que possamos assim seguir o nosso dia, ampliando sempre a nossa consciência, para que possamos utilizar desses conhecimentos para a nossa encarnação, para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. E assim pedimos a permissão para iniciarmos o Evangelho do Lar de hoje, também pedindo a eles as bênçãos, aos nossos espíritos amigos, para fluidificarem as águas que aqui estiverem neste momento, durante o nosso Evangelho. E que assim seja. Que assim seja. Obrigada. A nossa leitura do Vida Feliz de hoje é: mergulha a mente, quanto possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina quem deseja aprender. Uau, e assim começamos o dia de hoje, o Evangelho de hoje. Exato. Vamos mergulhar então nesse Evangelho, né? Que o capítulo de hoje, a mensagem de hoje, ela é realmente muito linda. Então, continuamos aqui, pessoal, no capítulo 5. O capítulo 5 é bem longo, então a gente está fazendo por etapas. Hoje, então, vamos ler. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis muitas vezes ao falar de uma criatura cruel que escapa a um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, estáis certos ao dizer isso, pois efetivamente Deus concede frequentemente a um espírito ainda jovem, nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá por recompensa o seu mérito, a favor de ter uma prova tão curta quanto possível. Deste modo, quando empregais este axioma, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, e do lado de sua casa está um homem malvado, logo dizeis: seria melhor se tivesse morrido aquele. Estais enormemente enganados, pois aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Porque então quereis que o mal não tenha tempo de terminá-la e que o outro continue preso à gleba terrena? Que direis de um prisioneiro que, tendo cumprido seu tempo, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade àquele que não tinha esse direito? Ficai sabendo, portanto, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que enquanto estáis sobre a terra, estáis cativos. Habituai-vos a não censurar aquilo que não entendeis e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar, pelo pensamento, a vossa estreita esfera,
E à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, pois ela vos aparecerá apenas como um incidente na infinita duração de vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Pois realmente isso aqui é a continuação ou uma explicação do que nós lemos na semana passada, né? Quando a gente julga que uma pessoa não deveria ter partido, né, prematuramente, isso é um julgamento nosso, se é prematuro ou não, né? Se aquela pessoa partiu, inclusive por acidente, é porque era para ser assim. E então é muito interessante porque nós, se a gente nos permitir, nós temos esse tipo de pensamento quando falece alguém que a gente não gostaria, né? Na nossa linda, de uma certa maneira, ignorância, porque a gente ainda não tem a noção de que realmente a liberdade é fora do corpo físico, né? Então a gente tende a achar que a gente quer as pessoas aqui. Isso aqui, querendo ou não, como ele fala aqui, ele não usa essa palavra é minha, calvário, né? A terra, se estamos aqui é porque ainda estamos cativos, né? Porque ainda estamos em provas, ou seja, sofrimento para os que ainda não têm sabedoria para enfrentar a vida como ela é, com alegria, com discernimento e maturidade. Ele fala do sentido da gente ser prisioneiro, né? Que isso aqui é uma prisão, como aquilo que a gente vem para trabalhar, o que precisa expiar. E esse pensamento egoístico, né? De desejar, porque é desejar o mal, né? Você deseja porque você pensa a morte má, na verdade. Você deseja ela aquele que é mal, né? A quem você quer se livrar. Então é um pensamento completamente egoísta. Então, se tem alguém perigoso, se tem alguém ruim, você quer morto por um interesse muito puro e pessoal. E assim como você não quer que morra, mesmo sendo uma libertação, aqueles que você quer bem, porque você é dependente, né? Então, você não compreende. É a comprovação de que a gente, né, mesmo quem tem o conhecimento espiritual, nós espíritas, não temos uma compreensão da morte, né? Nenhuma ainda, porque a gente fala em oração, a gente fala no estudo, mas a questão é, quando é convidado para a morte um próximo a nós, qual é a conduta, né? Qual é a conduta interior? Eu vejo a morte como essa libertação, como o fim da prova, né? Como uma bênção que é ali presenteada àquela pessoa que finalmente cumpriu a sua trajetória, ou eu vejo aquela morte como uma punição a mim, né? Como algo que está me ferindo, que está me fazendo mal. Então, nós falamos da morte, falamos que a morte não existe, né? Mas o comportamento ainda não é, e essa é uma prova, né? A gente fala muito automaticamente, né? Acho que o Evangelho traz esse estudo aí porque automaticamente as pessoas falam sem nem perceber, né? Quando morre uma pessoa boa, é comoção total, né? A expressão, quando é uma pessoa, ok, qualquer morte acidental nova é sempre um pouco de comoção, mas não com as pessoas ditas más, né? Porque se a gente for ver, quantos e quantos jovens que são envolvidos em tráfico, em criminalidade, não morrem de forma trágica, né? E a Como se essas sociedade... pessoas não tivessem famílias, pais, mães, né? Que sentem a mesma coisa que nós que julgamos que perdemos alguém do bem. E que também não fossem do bem, né? Porque a O gente sofrimento é para julga... todos, né? Não, mas a gente julga que aquela pessoa é 100% má, né? mas que mal e que Que bem. ninguém Tá é, né? que mal e que bem. Então, na hora que mas eu digo assim, a sociedade sente, vamos supor, uma pessoa, vamos pegar Ayrton Senna, né? Uma comoção maior do mundo porque morre uma pessoa e o que vem fora? Toda a bondade, né? Não só o talento do piloto, mas vem a bondade, aquela pessoa que ajudava, aquela pessoa que
que tem ali um papel, né? Então, as pessoas acham que aquela pessoa boa não merece morrer, quando a visão é absolutamente a inversa. Aquela pessoa cumpriu o seu papel, tá? Assim como nossos irmãos que estão na criminalidade e que morrem cedo. Até ali é o proveito que se tirou daquela experiência e muitas vezes, né, os espíritos abreviam aquela experiência, tem outras partes do Evangelho que vão falar disso, né, abreviam a experiência para lhe dar uma nova oportunidade, né? Então, assim, é como diz ali o texto, tudo de Deus é perfeito. A gente é que olha com os olhos das nossas imperfeições, das nossas limitações. Mas no senso do que eu estava dizendo, né? Por exemplo, as pessoas não observam o quanto existem mortes prematuras dessas pessoas ditas más, né? Então, ninguém se comove, é como se o mal merece morrer. Então, essa é a nossa visão da morte. A gente acha que a morte é uma punição. A gente não sente a morte como uma verdadeira libertação. E o que ele fala no primeiro parágrafo ali, que eu achei bem interessante, Deus concede frequentemente a um espírito ainda jovem nos caminhos do progresso uma prova mais longa. E quantas vezes esse jovem nós nos prendemos à idade, né? A idade física, que não tem absolutamente nada a ver. Pode ter uma pessoa idosa com espírito muito jovem, assim como pode ter uma criança com o espírito já muito avançado, né? Quantas vezes a gente não fala, nossa, essa criança já nasceu adulta, né? Já nasceu mais velha. E porque se nota essa sabedoria desse espírito, e enquanto simplesmente essa juventude espiritual não diz nada a respeito do que nós conhecemos como a idade física, né, carnal aqui na Terra. Muito interessante. Porque jovem é o caminho do progresso, né? Então, quanto mais você precisa aprender, o que a Terra é? Uma escola, né? Então, nós, se pretendemos ter uma vida longa, o que a gente espera, né? Lembro de uma passagem do Evangelho que tem lá, né? Vossa terra é, pois, um paraíso de delícias, né? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos quando fala do sofrimento, da gente se desesperando com o sofrimento, que, na verdade, faz parte desse educandário aqui. Esse educandário da terra, até o último dia que nós estamos aqui, nós estamos para aprender. Nós não estamos para ser presenteados com uma situação que não existe. Aí, ali nessa parte que a Cá falou, tem falando justamente da infância espiritual, né? Então, nós, na nossa infância espiritual, né, muitas vezes temos um tempo maior, mas o fato é que quando é cumprido aquilo que a gente veio fazer, né, existe uma, vamos dizer assim, um planejamento para aquilo que se veio fazer cada um, né? E quando aquilo está cumprido, a morte não existe, né? A tragédia é aos olhos de quem não compreende a morte. Inclusive, é muito bom essa comparação de comparar a vida com a escola, porque nós poderíamos dizer que é exatamente a mesma coisa. Eu posso ir para a escola e decidir que eu só vou brincar, que eu não vou estudar, né? Que eu vou só me divertir no recreio e tal. Eu vou aproveitar o que eu vou aproveitar dali. Como eu posso decidir que eu vou para a escola e vou fazer o meu melhor naquela escola. Eu vou aprender, vou brincar, vou conhecer gente, vou me relacionar, né? Então, é exatamente isso. Exatamente isso. A gente vai ficar passando de ano ou não passando de ano, dependendo do nosso esforço e da nossa maturidade, né? E que a gente estava relacionando antes, idades, né? Idades não quer dizer absolutamente nada. Temos crianças extremamente maduras espiritualmente, temos velhos, pessoas consideradas já de uma certa idade com uma imaturidade espiritual absurda, que tu olha e tu diz, é uma criança em corpo de... Esse é o estado espiritual, né, da maturidade espiritual. Então, a gente não tem como saber realmente, olhando a idade de alguém,
né, quanto ela já aprendeu durante todas essas caminhadas. E eu tinha sublinhado aqui uma partezinha do final, que eu entendo que essa seria a mensagem principal de hoje, né? Entre várias que nós demos, que a gente se habitue a não censurar aquilo que a gente não entende, né? Porque essa é a verdadeira ignorância. É a gente dizer que não existe algo que a gente realmente não conhece, né? Ou dizer que algo é bom ou mal em base ao como eu vivo, como eu vejo as coisas, mas existe toda uma verdade que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não tivemos maturidade de entender, né? Nós julgamos o outro em base a experiências que nós aqui agora ainda não vivemos, né? Então, se a gente partir do princípio que Deus é justo em todas as coisas, em todas as escolhas que ele faz, no momento que ele faz, aquilo é justo. Era só isso O problema é que a gente não acha o Deus justo. A gente só acha quando tá tudo bem. É a pouca fé, né? É, a gente só tem fé quando tá tudo bem. Porque não censurar, né? Não censurar seria confiar, né? Habituai-vos a não censurar aquilo que ter fé. Compreender. Você teria que ter uma confiança na providência divina, né? Então, a providência divina, leia-se como quiser, né? Aquilo que te acontece, da forma como vem, é comandada por esse ser superior que está acima de todas as coisas, a gente chama de como quiser. Chame de Deus, chame de energia, chame de vida, chame de destino, mas existe uma força motriz que está, né, que nós estamos imersos e que sabe aquilo que nós não sabemos, sabe o motivo das situações. Eu creio que o Espiritismo ele traz muito essa visão, né? É um presente para que a gente possa entender algumas coisas que nós temos condições sobre aquilo que é incompreensível dentro da nossa condição ainda infantil. Então, mas é uma visão que vem do alto. Por quê? Porque, como ele diz ali, habituai-vos. O que é habituai-vos? É você começar a fazer disso um hábito. Então, o Espírito já está dizendo ali, ô criatura, tu não sabe fazer isso não, então tu te empenha, porque você não confia, né? Você verdadeiramente não confia, você quer entender, né? Tanto quando alguém morre cedo, vamos supor, morre um filho, morre uma criança, né? Que tem a idade, precisa, né? Só daquela prova ali, e vai embora deste plano, aí a pessoa, né, na dor diz, por quê, meu Deus, né? Então, a gente, quando é tomado nessa incompreensão, a gente vai em busca do que a gente não consegue entender, né? A gente não consegue entender que ali não existe uma separação, porque valoriza mais o corpo físico do que a ligação. Sim, ela é só egóica, né? Ela é só do corpo físico, do aqui e agora. Mas vai existir um amanhã, um depois disto aqui, que a gente vai voltar a se encontrar em outra dimensão. É isso que a gente... Esse é o nosso egoísmo, né? De achar que só o que eu sei, só o que eu vivo, só o que eu vejo, só o que eu toco é justo, é correto, é certo. Todo o resto é injusto, é ruim, né? É malvado. Então, essa é a questão do habituai-vos, é que para a gente tentar, quando habituar pouco a pouco, a fazer passinhos, pouco a pouco, ter pensamentos fora da caixa, né? Fora daquilo que talvez nos ensinaram. Lendo o Evangelho, a gente vê isso, né? Todos os dias, como a gente lê e fala, eu pensava, né? Eu ouvi diferente quando eu era criança, pensava que era diferente, eu não tinha tido essa visão. E era só isso, é só isso que a gente precisa fazer, ir ampliando, 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 até o dia que ela se torne verdadeira, né? Que a gente sinta no coração e não fique só na construção mental desses novos conceitos. Eita, da musa, olha ali. E a gente sempre fala isso, né, pessoal? O Evangelho também é para crianças, tá? É interessantíssimo, aliás, que, né, as nossas crianças, para os pais que estiverem de acordo, comecem a escutar,
né, essa visão mais ampla, menos, talvez de um pouco mais de menos sofrimento, tirando aquele Deus malvado, né, aquele Deus que pune, aquele Deus que mata os maus. E então, para aqueles que acharem legal, a gente aconselha bastante que as crianças também participem do Evangelho. E no Brasil tem, né? Tem os evangelhos de crianças, tem o livro dos Espíritos para crianças. Tem toda uma evangelização para criança especializada, bem bonito. Tem bastante coisa. E tem umas crianças dessa aí que entendem isso. Então, tá, pessoal, algum comentário mais sobre o Evangelho de hoje? Tá no silêncio, cara. Oi. Olá! Oi. Tudo bom, Alessia? Sim. Amado. Tá acompanhando o Evangelho, Alessia? Por um pequeno momento, sim. Muito bem. Pois é, essas reflexões de hoje, elas são muito dessa parte do egoísmo mesmo, que a Má está falando, né? Que é a chaga da humanidade, né? Os espíritos falam. E esse egoísmo, ele é a venda que faz a gente não ver a realidade, a gente não entender as coisas difíceis que nos acontecem, a gente não entender o que tem de bom, né? O que tem de aprendizado em tudo que nos chega, aí incluso as mortes prematuras, né? Se fosse um homem de bem, não teria morrido, né? Então, veja sempre esse olhar da morte como uma punição, né? Aliás, é assim que se vê até a morte de Jesus, né? Então, você vê como punição, você não vê a morte como libertação. Por mais que Jesus ficou ali até o último segundo na cruz mostrando a libertação, a gente só vê a punição. É seguir a boa. Porque a gente olha com os olhos da ignorância, né? A gente olha com o que a gente tem dentro. E por isso a gente julga uma certa situação, né? Em vez de ser libertação é punição, em vez de ser uma prova bonita, uma coisa ruim, né? Em vez de ser crescimento é punição, e a gente vai julgando as coisas em base ao que a gente ainda tem aqui dentro, né? É isso mesmo. Então tá, Mia, te convido para fazer a oração final, pode ser? Vamos lá. Então, com base nos nossos estudos, nesse momento, vamos unir nossos corações, nos sintonizando com a presença dos nossos irmãos espirituais, fazendo com que cada uma dessas reflexões se torne um adubo para o nosso espírito ainda imaturo. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, nós como teus filhos rogamos para as nossas vidas a verdade tão buscada pela humanidade que nós ainda estamos tão distantes da sua percepção. Auxilia-nos a cada dia, a irmos tirando esses véus da ignorância, que tornam esse caminhar duro, pesado, triste e pleno de sofrimento. Pois que esse sofrimento e essa dureza nada mais é do que o fruto dessa falta de capacidade de enfrentar cada dificuldade com as condições que nos são dadas, com o apoio que nos é ofertado, para que nós possamos crescer, auxiliando também nossa família, auxiliando nossos amigos e todos aqueles que de alguma forma podem se conectar com a energia emanada dessa mudança vibratória. Então, que nós possamos, nesse momento, emanar essa vibração que alcançamos pelo teu amor, pela tua glória, pelo teu auxílio, que possamos compartilhar em cada uma das nossas casas, também nas nossas vizinhanças, nos nossos bairros e cidades, nos nossos países, proporcionando uma onda de vibração, de amor, de cura, que possa chegar àqueles que estão mais em sofrimento, na ignorância, na perturbação da loucura, nos desafios tão profundos aos quais sucumbimos pela nossa falta de fé. E que essa energia possa, Pai, auxiliar a esses irmãos, a cada um de nós que estamos cada dia sujeitos à sua vibração, e também
àqueles que se encontram na dor física ou material, qualquer que seja a dor, que essa energia de luz, de paz, de oração, de fé, possa ser o lenitivo, para que possamos crer tanto na vida, como na dor, como na morte. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos e que tenham um dia lindo, cheio de paz, de amor e de muita luz. Que assim seja.